e tudo, qualquer profissão que tenha, ele é bem sucedido, ele tem um comércio, ele avançou, ele cresceu, ele desenvolveu. Isso é lindo, e tudo isso tem a nossa participação. Hoje, se Deus defenda eu me apertar e der um grito, o socorro chega, que os filhos estão prontos para isso, que foram preparados, foram ensinados, instruídos para isto. Então, meus amados, é assim. Nós encontramos nas Escrituras, avançando um pouquinho aqui, ordens muito claras sobre a responsabilidade do marido de amar a esposa, de honrar a sua esposa. Eu fiz questão aqui, mesmo, por exemplo, de separar algo como um papel ainda distinto, onde a Bíblia orienta o homem a ser, também repetindo aqui, amante físico da sua mulher. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3 a 5, diz assim: o marido cumpra o dever conjugal. Olha só, essa palavra cumpra o dever conjugal, no original grego é apodidoto, que significa pague. O marido é devedor da esposa, precisa pagar, é um débito, precisa pagar isto. E também tem uma outra palavrinha grega que é opheilene, que significa obrigação. Pague a sua obrigação para com a sua esposa. É assim que está dizendo o texto sagrado. E a mulher faça o mesmo em relação ao marido. Mulher, para inventar uma dor de cabeça, é daqui para ali. Tem até um memezinho, os irmãos podem até aprender isso aí. Tem um memezinho na internet aí, que o sujeito pega um comprimido para dor e vê feita com remédio para ti. Para quê? Está com dor de cabeça? Não. Ah, então por ali. Porque geralmente quando procura dor de cabeça, aparece, estou com dor de cabeça. Se priva um do outro, não paga o que é devido, né? Então é assim, meus irmãos. A mulher, diz a Bíblia, não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. Os dois não são um? Mas pronto. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Aí vai lá o versículo 5. Não se privem um do outro, a não ser talvez de comum acordo e por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retome a vida conjugal, para que Satanás não vos tente por não terem domínio próprio. Meus irmãos, quando Deus criou o homem e o estabeleceu lá no Jardim do Éden, o Senhor lhe deu duas funções distintas: lavrar e guardar. Lavrar e guardar o jardim. Isso mostra que mesmo antes de criar a mulher e estabelecer a família, que já naturalmente existiam no propósito eterno, o Criador definiu o papel do homem como provedor, como protetor da sua futura família. Portanto, marido e mulher têm deveres um para com o outro, têm dívidas, têm obrigações para com o outro, ou então é melhor não casar. Se não quer se submeter a isso, não casa. Casou, como diz aquele provérbio, ajoelhou, precisa rezar, né? Então é assim, o marido deve ser o cabeça do lar. Depois a gente parte para as irmãs, depois agora para o marido, e depois as mulheres também vão aprender a partezinha delas aqui, né? Como pessoas feitas à imagem de Deus, homens e mulheres são iguais, isso é verdade, né? Não há qualquer distinção. Em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, o apóstolo Paulo escreve assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ou seja, se o marido desonrar a esposa, não adianta orar, que a oração não vai chegar no destino, vai ser interrompida. No entanto, meus amados, homem e mulher receberam papéis diferentes.
na administração do lar. Por exemplo, tanto o homem como a mulher receberam de Deus atribuições bem definidas para a vida familiar. Como disse aqui, alguns são iguais, outros são diferentes. Nós já vimos, por exemplo, que ao criar a mulher para ser uma ajudadora ou uma auxiliadora do seu marido, o Senhor definiu bem o papel do homem como cabeça, como governo do lar. Já vimos isso, né? Nós não podemos, portanto, ignorar os princípios divinos de funcionamento da família. E um deles é o homem como governo do lar, como líder do lar. E diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Meus irmãos, alguns homens erroneamente interpretam sua função de cabeça do lar apenas como uma posição de hierarquia, para que os outros possam reconhecê-lo como autoridade. Aqui quem manda sou eu. Tem mulher que vive oprimida em casa, que não pode nem botar o rosto na rua, que vive numa opressão terrível. Eu estava ouvindo uma história outro dia, de uma pessoa, um senhor, bem conceituado, e a esposa dele chegou, não vou dizer o nome dele não, para não trazer confusão, né? A esposa dele chegou assim, disse, meu filho, eu queria que você me desse tanto aí, para eu comprar a mercadoria X. Onde é que tem isso? É lá no começo, fulano está no final da rua. Então você vai lá, pergunte o preço e vem aqui que eu lhe dou o dinheiro. E a coitada andou uns 3 quilômetros para perguntar o preço. Quanto é? É tanto. Olha, é tanto. Pois pega aqui. Me deu o troco, paga o troco. Deu ali contada, a coitadinha foi lá e trouxe o troquinho. A moedinha entregou para ele ali. Se a mulher é a ajudadora do homem, é a subgerente, vamos dizer assim. Se o homem fosse prefeito, a mulher era vice. Se era presidente, a mulher era vice. É uma espécie de assim, auxiliar bem próximo, né, que está ali junto. Meus amados, isso é uma coisa bastante séria, precisamos ver essa questão. Quando nós falamos, por exemplo, dos deveres dos maridos, nós queremos enfatizar o papel que ele, como homem, deve cumprir na sua casa. É lógico que parte dos deveres da esposa é reconhecer e submeter a posição do marido. Mas alguns homens que querem que os outros reconheçam esse encargo que eles nunca assumiram de fato. A negligência de muitos esposos, isso é aquilo que eu falei agora há pouco, a negligência de muitos esposos empurram suas mulheres para assumirem deveres e funções que não pertencem a elas. É a negligência do marido que faz isso. E no fim, muitos deles ainda reclamam que tiveram sua posição usurpada. Simplesmente assumiram, meus irmãos. Numa casa não pode ser anárquica, alguém precisa mandar. Eu me lembro que lá em casa a volta era muito curta. Eu achei que foi bom ter apanhado um bocado, porque eu estou aqui salvo na pessoa de Cristo, porque eu fui bem corrigido em casa. Mas o meu pai, no começo do ministério, era muito difícil. Ele passava de 15, 20 dias de um interior para outro, andando de bicicleta, para evangelizar, com a malazinha na garupa da bicicleta, saía do interior para outro, era 15, 20 dias pedalando. E a gente fazia as perotices em casa, e a mamãe, além de corrigir, dizia, quando teu pai chegar, eu vou dizer. Eita, era outra taca garantida. Quando meu pai chegava de sangue ainda quente, meu filho, deixa eu te contar logo aqui. Contava o relatório de todo mundo. Oh, meu Deus do céu. E o papai já dizia, às vezes era todo mundo aqui. Eita, meu Jesus, lá vem taca. E a taca andava, era certo. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Ninguém morreu por causa disso. Pelo contrário, hoje, se bater numa criança, ela vai na delegacia da parte do pai. Aí é bem complicado, porque as autoridades tiraram essa força, contrariando até o que diz a Bíblia sobre isso, né? Então, meus amados, o marido, ele não pode ser negligente com a sua posição na casa. A verdade é que alguém precisa governar uma casa, como disse aqui. Não pode ser anarquia. Se o marido não toma posição, automaticamente a mulher se posiciona. Não é, minhas irmãs? Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, tem um lembrete especial, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Vocês perceberam a relação? Cristo, o cabeça de todo homem, o cabeça da mulher, e Deus,
cabeça de Cristo. A ligação não dá para dissuadir, não dá para tirar ali. Né? Esse assunto é um assunto tão importante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele faz um destaque maravilhoso quando ele diz assim: quero que vocês saibam disso, quero que saibais. Ele traz ali o seu relato, enfatizando que é necessário que todos soubessem, que todos conhecessem assim. Então, meus amados, há uma verdade bíblica que às vezes tem sido pouco compreendida entre os casais cristãos. Trata-se, por exemplo, da questão de autoridade do homem sobre a sua casa, começando pela relação marido e mulher. A palavra de Deus mostra de forma muito clara que a mulher, enquanto na condição de filha, ela estava debaixo da autoridade de seu pai. Olha só isso aí. Mas depois de se casar, o marido assume diante de Deus exatamente a mesma autoridade que o pai tinha sobre a sua filha quando ela ainda estava solteira, sob o poder dele. A Bíblia afirma, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que o homem deixa a guarda do pai e da mãe e se apega à sua mulher. Meus amados, aqui só para falar um pouquinho, às vezes o filho casa ou a filha casa, mas não solta a barra da saia da mãe, nem de jeito nenhum. Eu estava trabalhando em Dom Pedro, eu quis trazer um pastor auxiliar de uma outra igreja para trabalhar comigo, e convidei ele lá em casa para a gente conversar, e nessa conversa eu desisti dele. Ele chegou na nossa casa, ele com a esposa e um filho, já um pouco fora do horário do almoço, e minha esposa rapidamente correu ali para aumentar um pouco, e a mãe dela ficou ligando: tu já almoçou? Ligando, ele ia botar em viva a voz: tu já almoçou? Então tu sai daí, vamos para outro lugar. Digo: meu Deus, a mãe dessa menina que manda nela. O marido, coitado, é uma vítima de tudo isso. Digo: esse cara não serve para ser pastor, não. Não manda nem na mulher dele, quem manda é a sogra. Não vai funcionar. Eu também esfriei com a conversa, nem convidei mais. E ele foi para outro lugar, graças a Deus, porque não tem condição. Então, meus amados, o marido, ele precisa assumir essa posição. Está dito aqui, quando diz que o homem deixa o pai e mãe e se apega à sua mulher, os dois se tornam um. Está dito aqui que os cônjuges deixam seus pais para formar um novo lar, uma nova família. Aqui há o entendimento de que os vínculos maritais estão acima dos vínculos parentais. É claro que o respeito pelos pais nunca vai deixar de ter, mas às vezes eu fico pensando: meu Deus, eu criei minha filha com tanto carinho, chega um marmanjo e leva, depois de criada, formada, chega um marmanjo e leva. Mas eu me lembrei que um dia eu também fiz isso, escolhi a mais bonita da casa, e está aqui, ó. Eu estou cuidando direitinho. Mas isso é uma questão natural, né, meus irmãos? A gente cria com todo carinho, forma, investe, aí chega o marmanjo como o Gleison levou a Cláudia, aí pronto. Né, pastor Sampaio? É um negócio sério, mas é assim, isso faz parte. Então, meus irmãos, os vínculos maritais estão acima dos vínculos parentais. A união matrimonial, ela tem prioridade sobre a união procriativa. Ou seja, as obrigações do esposo para com a esposa têm precedência sobre quaisquer outras prioridades. É incrível. Está em casa, está lá o genro, a família está reunida, e a sua filha e o genro ali. Aí todo mundo já está com a hora de dormir, o genro diz: vamos embora, minha filha. Aí leva a sua filha, vai embora. Mas, meu Deus, como um negócio desse? Esse cara está levando minha filha, rapaz, não é possível isso. E o pior é que a gente ainda paga caro pelo casamento, né? É um negócio bem sério. Mas é assim, isso faz parte. Então, meus amados, a autoridade do marido sobre a esposa definitivamente não é uma dominação. Aquela questão de querer mandar, ditatorial, nada disso. Retrata proteção. A autoridade do marido com relação à mulher retrata, acima de tudo, proteção. Mesmo o seu cabeça do lar não envolve tomar decisão sozinho, sem buscar a esposa. Deus jamais teria trazido essa orientação. O homem, além de ser fiel à sua esposa, ele deve
filhos também no caminho do Senhor, com a vida de santidade. E isso existe lá dentro, conselhos. Conselhos não apenas casuais, mas todo um acompanhamento, investimento, ministração à vida espiritual também dos seus familiares. Mas a esposa também tem muitos deveres. A mulher também, ela tem deveres a cumprir no casamento. E entre as responsabilidades matrimoniais da mulher, envolve a primeira ser ajudadora. Como disse aqui, ajudadora é uma espécie, vamos dizer assim, sugerente, auxiliadora bem próxima, de ser submissa, de ser administradora do lar. Quem não já leu a história da mulher virtuosa? Que fazia? Ia para uma roca, fazia roupa, vendia, comprava terra, plantava, não sei o quê. E a mulher precisa ser amante do seu marido. Eu não estou casado há 39 anos. Se eu estava casado, eu casado com ela. Só se ela me quisesse. Mas se ela quisesse, estava achando que eu jeito ela queria. Então, meus amados, a mulher precisa ser ajudadora do marido. A Bíblia diz, no começo, depois da criação do homem, o próprio Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma auxiliadora, que ele seja idônea. A palavra idônea no hebraico significa dizer que ele seja igual, que lhe complete. Pessoal, a pessoa solteira que não quer casar não é normal. É verdade. A pessoa que é solteira que não quer casar tem alguma coisa errada. Não é normal. Porque é completado ou completado com o seu par, com o seu cônjuge. Meus amados, quando o Senhor disse que não é bom que o homem esteja só, e promete lhe fazer uma auxiliadora, que ele esteja igual, ele não apenas reforça o fato de que a liderança do lar pertence ao homem, na condição de cabeça, como também ressalta a importância da mulher no contexto matrimonial. É incrível, meus irmãos, mas quando se comenta o fato de homem ser o cabeça do lar, lamentavelmente se percebe alguns, tanto homens como mulheres, têm uma sensibilização. Estou numa época machista, é verdade, mas também feminista. Não é que não quer sobreviver. Às vezes a gente percebe assim, uma certa. Percebe só as mulheres com isso tem um tom assim, meio depreciativo. Mas não há nada disso. Nada disso. Apenas obedecer o que o Senhor diz. Então, meus irmãos, a mulher se submissa ao marido, dignifica o seu papel como auxiliador. Meus irmãos, é interessante observar isso. Eu creio que, ao definir a mulher como ajudadora, como adjutora, como diz a versão da Bíblia, como auxiliadora, Deus não estava rebaixando a mulher. Pelo contrário, Ele estava justamente exaltando a mulher. Pessoal, o meu pai pregava muito sobre família, e eu gosto muito de um termo que meu pai, ao pregar sobre família, usava em relação a este assunto. Ele dizia que a mulher ocupa a função de vice-presidente da casa. Então, ele falando aqui, sugerente, vice-presidente da casa. Usando, por exemplo, aqui a analogia de um avião, a mulher poderia ser qualificada como copiloto, não como comissário de bordo. Sem depreciar, realmente, comissário de bordo. Mas da importância do voo, a mulher como fosse copiloto. O piloto ali, o piloto está aqui do lado, ali, ajudando na direção. Olha, você viu o mapa que ele está aparentando ali, dando ali as suas orientações também, né, meus irmãos? Ao reconhecer que o homem precisa de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem de fazer tudo sozinho, como também revelou que não havia ninguém
mais qualificada a exercer esse papel de ajudadora do que a mulher. E, em outras palavras, Deus estava declarando que a mulher tem algo a oferecer para o mandamento lá que o homem não tem. Pessoas, às vezes, até nós como pastores, pastor Sampaio sabe, preço sabe também, nós precisamos ter mais ainda vivência. Às vezes a gente enfrenta tantos problemas, irmãos. E às vezes, tem muitos problemas que você vê que é o que já nunca sabe, nunca soube. O pastor Sampaio enfrentou. Ou também tem algumas que a esposa não sabe. Esse Deus e não digo para ninguém. Minha mulher, graças a Deus, é uma mulher na dela, calada, não vai conversar, mas tem algumas coisas que ela não sabe. Mas às vezes, o nosso pensamento termina falando. Vou fazer assim, já outra coisa. E ela ouve. E na hora certa, meu filho, olha, eu vi você dizer isso. Mas que é melhor, meu filho. Isso é tempestivo. Isso é uma atitude dessa, pode desencadear outros problemas. Isso é uma atitude muito tempestiva. Bota o pé no chão. Pense melhor. Aí a gente vai ponderar. Você tem razão. Tá certo. Vamos pensar. Pensar melhor. Então, meus irmãos, é assim. Embora muitos maridos, hoje em dia, eu não estou falando aqui, estou usando no geral, né? Eu acho que não é esse não. Muitos maridos dizem com cabeça dura, que não entendem muito bem isso. Deus criou a mulher para ajudar em tudo. Então, se você tem filhos, você criou a mulher em casa. O que você vai fazer? Mamadeira com meninos. Humilhar-se depois, uma papinha, não sei o quê. Era muito complicado. Né? É interessante que o homem depende tanto da mulher. A minha mulher, às vezes, minha sogra vai toda mulher. E às vezes ela diz assim: eu posso ter com a minha mãe. Eu até deixava. Isso, coisas arrumadas, mas você tem em casa. O Senhor não fica nada. Quero te honrar, mas eu não quis saber agora com o Jesus Cristo. Para qual você trabalhar na caixa? Mas ele falou, fica sozinho. É bem complicado. Né? Agora, ultimamente, eu disse que eu não quero nada. Quando quiser ficar com mãe, eu vou também. Mas os 3 dias, se for mãe, depois volta. Para ficar sozinho em casa, não estou mais. Eu não estou preocupado com a filha estar super claro. Como é que está aquela serviço do nosso vizinho? E aí eu vou ter que ir, eu não estou preocupado. Sofre por antecipação, porque quando a mulher sai, ela fica tipo cachorro do rio, tá bom. Fica desajeitado, o negócio bem sério, né? Eu lembro que a minha esposa, ela fazia faculdade, no tive na UEM, tinha um bocado, você sabe que fez bocado? Um pouco de homem de ser nacional, mas era bocado. Era um curso de férias que a minha fazia, e ela fez esse curso de férias como imerente. Nossos 3 filhos já eram grandinhos, e ela nas férias fazia. E eu ficava em casa. E ela levantava 3h30 da manhã para fazer almoço para deixar. E naquele sofrimento dela, eu fiquei assim a fazer isso. Então, aprendo tanta coisa difícil que não aprendo a fazer a comida, né? Mas, não, ensina aí, tem gente que já está falando, faz comigo, porque eu não vou fazer. Aprenda também. Ela foi fazendo a comida, mas só não quiser comer, que eu vou botando aqui, eu vou calar esse negócio. Eu aprendi a fazer um bife, uma arroz bem soltinho, uma carne assada de panela. Primeiro, vai ficar hora você. E passando, indo para a faculdade, eu cheguei lá para jogar pelo carro. Né? Tem ponto esse tempo, você nem acha? Não. Mas esse negócio bem interessante. A esposa precisa ter esse conhecimento, essa cadência, e a mulher tem uma importância muito grande na nossa vida, na vida do homem, de modo geral. Minhas irmãs, um dos pontos, eu não vou tocar muito em razão, mas já não vou parte do Irafocó. Um dos pontos mais importantes da vida familiar, a 2,
é o aconchego dos dois. Pessoal, não há nada mulher boa. Lá em casa, nós temos 2 dias mais tempo. Tem 20 anos, nós estamos só dois em casa. Você precisa ver que está ferrado, a pessoa, nós dois somos ligados a dar um pouco. Fica difícil, fica, meus irmãos. E aí, a gente, graças a Deus, tem uma convivência. Eu sou um assim, meio brincalhão na casa, tem uma vida assim, sorrir, de vez em quando, aquela coisa toda. E a hora que ela se conhece um pouco, mas eu faço a graça, ela pensa, aí, povo. E as coisas vão caminhando assim. Os caras vivem desse jeito, né? Mas, meus irmãos, tem muitos lares que precisam ser ajustados. Tem muitas mulheres que se escondem do marido. Marido se foge da mulher, que não tem coragem, a mão é assim, dá tchau assim. Se derrubar com sorrisal, não desfaz o negócio de tempo. Tá lá. Não dá um presente, porque você tem meus irmãos, o amor é maravilhoso, não pode ser comprado. Tem mulheres que já pegaram assim, fala assim, vai me dar uma coisa, você tem que dar um presente. Ele já termina entrando para o outro lado. Já, isso é um lado bem complicado. Tem que ser feito por amor. Mas assim, olha, essa questão do relacionamento a dois, não é que só tem pessoas adultas, não é relação sexual, por exemplo, que é um bicho fraco, sei lá. Graças a Deus que a mulher não é tanto assim. Mas homem é fraco. Homem não pode ver nada que está dizendo. Né? É o nosso conceito. Mas às vezes, sabe o que é? Quando não é bem do amor, tem que ser realmente uma obrigação do lar. Cada um dos dois, marido e mulher, precisa cumprir o seu dever conjugal. O casamento não é isso, exatamente isso. Às vezes, vamos cumprir a nossa obrigação. Não está dando doente? Vamos cumprir. Faça isso. E Deus vai abençoando o nosso casamento. Maravilhosamente. Deus vai dizer, é algo muito especial. Eu quero aqui só para cuidar. Eu quero trazer o milagre que Jesus fez no casamento. E Jesus continua fazendo milagre em casamentos. No Novo Testamento, meus irmãos, principalmente no Evangelho de João, no capítulo 2, a Bíblia narra um milagre extraordinário operado por Jesus Cristo. Esse é o relato do casamento. Um casamento que foi tocado pelo poder de Jesus. E como tem muitos casamentos que precisam de milagres, o mesmo Jesus que fez milagre no casamento de Caná, ele quer fazer um milagre também no teu casamento. Ele quer tocar no teu casamento. João capítulo 2, versículo 1 a 11, é um texto bem longo, que é bem rapidinho, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus, olha só quem foi convidado. Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 tábuas de pedra para as purificações dos pelos, e em cada uma cabiam 2 ou 3 letretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas tábuas. E encheram umas até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai o mestre de sal. E eles o fizeram. Quando o mestre de sal colocou a água, tornada em vinho, não sabendo de onde era, se dentre os que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre de sal do noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o enfermou. Mas tu guardaste até agora o vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, este aqui foi o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre que Jesus realizou. E não é em vão que tem acontecido justamente no casamento. Percebendo aí, meus irmãos? As Escrituras, elas dão testemunho através disso, nos mostrando que antes de Jesus realizar qualquer outro milagre de cura, de libertação, ou de qualquer outro milagre, ele está interessado em agir no
dos casamentos. Graças a Deus. Né? A família, ela tem prioridade no plano de Deus. Porque Deus não criou a família para um fracasso. Deus criou a família para que a família seja bem-sucedida. Foi por isso que Deus criou a minha família. Foi por isso que Deus criou a tua família. Porque a nossa família, para que a nossa família fosse bem-sucedida. Observe aqui também que o milagre ocorrido se levantou de não haver vinho. Na Bíblia, o vinho é uma figura da alegria. Ou seja, não tinha alegria mais naquele casamento. Nos casamentos, o que nós vemos e ouvimos é que o vinho sempre acaba. Pessoas que viviam embriagadas de amor pelo seu cônjuge, às vezes assistem perplexos, seus sentimentos desaparecerem. Isso lamentavelmente acontece. O matrimônio, de maneira geral, para muita gente está falido, porque o vinho acabou em muitos casamentos. O vinho acabou completamente. Mas, queridos, quando Jesus está presente, aí se estabelece a diferença. Se Jesus estiver presente no teu casamento, aí está exatamente a diferença. Milagres acontecem quando Jesus está. Ele faz vinho novo, aleluia, onde não existia vinho. Mas aquele milagre só aconteceu por um fato. Sabe por que aquele milagre aconteceu? Porque Jesus estava lá. Glória a Deus. Jesus estava convidado para aquele casamento. Ele estava lá. Ele e os seus discípulos foram convidados. Eles não foram convidados simplesmente para a festa, ou para as coisas como tudo, para a festa como tudo. Eles receberam um chamado, não receberam, não foi chamado assim de última hora, eles foram chamados antecipado, um convite honroso para estar ali. Porque estava presente, então o milagre aconteceu. De maneira semelhante, meu irmão amado, minha querida irmã, se você quer um casamento feliz, se você, meu irmão, minha irmã, quer um casamento que sobreviva a qualquer coisa, inclusive a falta de alegria, a falta de vinho, então convide Jesus já está presente no teu casamento. Convide Jesus já está presente na tua casa. Nós podemos observar aqui, queridos, ainda algumas figuras desse texto. Haviam naquele texto 6 talhas. Meus irmãos, haviam 6 talhas. Na Bíblia, o número 6 fala de algo humano. Haviam 6 ali. O homem, ele foi criado no 6º dia. E o 6 também é chamado, como disse aqui, número de homem. Portanto, meus irmãos, nós percebemos que o milagre não depende só de Deus. Precisa da nossa participação. Precisa da nossa participação. Nós temos que estar completamente ligado em Deus, para que Deus esteja em nós, para que a nossa fé seja alimentada e o milagre aconteça, em nome de Jesus. Observe que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus está à disposição de cada um de nós. Convidemos Jesus ao nosso casamento. Convidemos Jesus ao nosso casamento. Meus amados, é maravilhoso como Deus quer agir no nosso casamento. O nosso casamento foi Deus que proporcionou. Não permita que o inimigo enfie o dedo sujo dele no seu casamento. Ame a sua esposa, vença as barreiras. Convide Jesus. Se faltou alegria, faltou vinho, pois o milagre pode acontecer. Jesus, o Criador do vinho, onde não existe, Ele é presente em nós. Ele está disposto em nós. Então, meus amados, que nós possamos devotar a Deus a nossa alegria, a nossa adoração. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, reconhece que no seu casamento o vinho acabou, ou está quase acabando, creia na vontade de Deus para agir no teu casamento. Deus faz assim. Renove ainda hoje, em nome de Jesus, o seu convite ao Senhor Jesus, para que Ele esteja no seu lar. Pratique esses princípios espirituais
e seja feliz com Deus, o Pai Celeste, que o teu casamento seja duradouro, até que a morte separe, que a bênção de Deus repouse na tua casa, que você possa criar filhos e filhas no temor do Senhor, olhando o teu exemplo para construir famílias bem alicerçadas em Deus, vendo o seu exemplo de pai e mãe dentro de casa. A Deus a honra, a glória, o louvor e a exaltação para todos sempre. Curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Senhor, nosso Pai Celestial, meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor querido, nesta tarde memorável, especial, em que aqui a Tua igreja está bem representada, Deus querido, por casais abençoados, estabelecidos pelo Senhor, na presença do anjo da igreja, meu Pai bendito, de seus auxiliares aqui. Meu Deus, eu te apresento cada um dos Teus filhos e filhas, cada casamento aqui, Senhor, cada lar aqui representado. Meu Deus, entra com providência, meu Deus, entra em cada casamento, direciona cada vida, meu Pai bendito, que haja sua alegria nos casamentos, que esta noite de hoje seja uma noite de louvor a Ti, de festa, que haja vigília esta noite, para a glória do Teu nome, que a Tua graça desça, Senhor, sobre os Teus filhos, e que os casamentos aqui sejam muito bem alicerçados na Tua graça. Querido Senhor, no nome santo de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Quando chegar em casa à noite, faça o culto, faça uma vigília, e Deus é contigo maravilhosamente. A bênção vai descer, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.